O cheiro era a primeira coisa que te atingia. Uma mistura densa de antisséptico, suor azedo e algo mais adocicado, nauseante. O odor inconfundível da gangrena. A luz fraca do lampião a querosene tremeluzia sobre os corpos estendidos em macas improvisadas no chão de terra batida da tenda médica. 14 deles, capturados em Castel Nuovo, exaustos e doentes após semanas entrincheirados. Eu me movia entre eles com a economia de gestos que a guerra ensina. A medicina aqui não era sobre cura. Era sobre gerenciamento de desastres, uma triagem constante entre os que podiam esperar e os que não podiam. Foi então que o vi. Um garoto, não devia ter mais de 19 anos, com o rosto pálido e febril. A perna dele, enrolada em trapos imundos, exalava aquele cheiro pútrido com uma intensidade alarmante. O tecido estava escuro, quase preto, necrosado. Não havia dúvida. Era amputar ou vê-lo morrer de sepse em questão de dias. Comecei a separar o pouco material cirúrgico que me restava. Minha mente, já focada no procedimento, no torniquete, na serra, na sutura. Um trabalho sujo, mas necessário. Um trabalho que eu sabia fazer. A lona da entrada da tenda foi afastada com um puxão brusco, e a silhueta alta e imponente de Eduardo se projetou contra a luz cinzenta da tarde. O ar mudou instantaneamente. A atmosfera de urgência médica foi substituída por uma tensão militar, rígida e fria. Os dois praças que me auxiliavam endireitaram a postura, os olhos fixos num ponto vago à frente. Meu irmão não precisava erguer a voz para comandar um ambiente. Sua mera presença era uma ordem. Ele caminhou lentamente para dentro, as botas pesadas fazendo um som surdo e definitivo no chão compactado. Seus olhos varreram a cena, passando pelos prisioneiros com uma indiferença estudada, quase desumana, antes de finalmente pousarem em mim e na minha mesa de instrumentos. Senti um nó familiar se formar no estômago, o mesmo que sentia desde criança, quando sabia que havia feito algo que ele, de alguma forma, desaprovaria. Mesmo a milhares de quilômetros de Petrópolis, mesmo vestindo uniformes diferentes, eu ainda era o irmão mais novo, esperando o veredito do mais velho. Doutor, guarde seus preciosos suprimentos. A voz dele cortou o ar, alta e clara, projetada para que cada homem na tenda, e talvez até os que estivessem do lado de fora pudessem ouvir. O título, doutor, soou como um escárnio, uma forma de me distanciar, de me marcar como o outro, o civil deslocado em seu mundo de soldados. Temos brasileiros feridos chegando amanhã, vindos da linha de frente. Eles terão prioridade. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de uma lógica militar que, na superfície, era irrefutável. Mas a medicina não opera com essa lógica. A vida à minha frente, agonizando numa maca, não tinha nacionalidade. Meu juramento não tinha fronteiras. Levantei o olhar, buscando o dele, tentando encontrar o irmão por trás do tenente. Abri a boca para argumentar, para falar sobre o juramento de Hipócrates, sobre a humanidade básica que nos separava da barbárie que combatíamos. A frase começou a se formar. A defesa da minha profissão, da minha consciência. Mas as palavras morreram antes mesmo de nascerem, sufocadas pela realidade do homem que me encarava. Ele deu 2 passos à frente, invadindo meu espaço pessoal. E o volume de sua voz baixou para um sussurro gelado, cortante, destinado apenas a mim. Sua bondade seletiva me enoja. Guarde-a para os nossos. O impacto dessas palavras foi físico, como um soco no plexo solar que me roubou o ar. Não havia lógica militar ali, apenas desprezo puro. A acusação de bondade seletiva era uma torção cruel da minha ética, uma insinuação de que minha compaixão era uma fraqueza, uma traição. O calor subiu pelo meu pescoço. Uma vergonha que não queima, mas congela, paralisando os músculos do rosto e forçando meu olhar para o chão. Eu, que sacrifiquei minha juventude para honrá-lo, que via em seu sacrifício o alicerce da minha própria vida, era agora o alvo de seu nojo. O herói que vendeu o Opala do nosso pai para comprar meus livros de anatomia me olhava como se eu fosse um verme. Naquele instante, a dívida que eu sentia ter com ele começou a parecer uma corrente pesada e enferrujada. Então, ele se virou.
Deu as costas para mim e se dirigiu aos soldados, retomando o tom de comando, mas agora tingido de um sarcasmo brutal. O doutor aqui, ele disse, apontando para mim com o queixo, acha que inimigo também é vida. Papai não o criou para ser babá de nazista. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, pesado. Parecia absorver todo o som do mundo. Os gemidos dos feridos, o vento lá fora, a minha própria respiração. Tudo desapareceu. Restou apenas a humilhação, nua e crua, exposta sob a luz fraca do lampião, para que todos testemunhassem. A menção ao nosso pai foi a facada final. Ele usou a memória do homem que nos unia para me isolar, para me transformar num idiota sentimental, um filho que desonrava o legado da família. O único quebrou o vácuo foi o gemido febril do jovem alemão na maca. Um lembrete agonizante da vida que estava sendo deliberadamente sacrificada no altar do orgulho ferido do meu irmão. Eu permaneci imóvel, a seringa na minha mão de repente pesando 1 tonelada. Não conseguia erguer a cabeça. O olhar dos meus auxiliares, a curiosidade mórbida dos outros prisioneiros, a satisfação velada no rosto de Eduardo. Eu sentia tudo aquilo queimando na minha pele. Era uma vergonha diferente de todas que eu já havia sentido. Não era a vergonha de um erro médico ou de uma falha pessoal. Era a vergonha de ser publicamente despojado da minha identidade, da minha autoridade profissional e, o que era pior, da minha dignidade como irmão. A imagem de Eduardo me defendendo de valentões no pátio da escola, quando eu tinha 8 anos, surgiu na minha mente, tão vívida e dolorosa que quase me fez cambalear. Onde estava aquele garoto? O que a vida, o que a guerra, o que o ressentimento silencioso fizeram com ele? Aquele homem à minha frente não era meu protetor. Era meu carrasco. E pela primeira vez na vida, eu não senti gratidão. Senti um vazio gelado e assustador. Naquele silêncio esmagador, enquanto Eduardo saía da tenda sem olhar para trás, uma clareza terrível começou a se formar em meio ao caos da minha mente. Aquilo não tinha sido um ato de disciplina militar. Não fora um desentendimento sobre prioridades em tempos de guerra. Tinha sido uma execução pública. Um ato deliberado para me quebrar. Para reafirmar seu poder sobre mim, usando a dívida emocional do passado como sua arma mais eficaz. Ele não estava apenas me dando uma ordem. Estava me dizendo que meu valor, minha profissão, minha própria consciência, não significavam nada diante da autoridade dele. E ao fazer isso na frente de seus homens, ele havia cruzado uma fronteira. Uma linha invisível, mas fundamental, que separa o irmão do comandante, a família da hierarquia militar. Aquele momento não era apenas uma humilhação. Era um ponto de ruptura. O fim de algo que eu nem sabia que podia acabar. E o começo de uma escolha que eu ainda não sabia, mas já sentia, que teria de fazer. A memória mais antiga que tenho de Eduardo como meu protetor é a do pátio da escola. Eu tinha 8 anos, ele 13. 3 garotos mais velhos me encurralaram perto do muro de tijolos, o cheiro de poeira e suor no ar. Eu já sentia o choro subindo, aquele nó quente na garganta. Então, ele apareceu. Não disse uma palavra. Apenas se postou entre mim e eles, com os ombros largos e uma quietude que era mais assustadora que qualquer grito. Os garotos recuaram, resmungando. Ele me puxou pela mão, e o calor da sua palma na minha era a promessa de que nada de ruim poderia me acontecer enquanto ele estivesse por perto. Essa imagem, a do meu irmão como um muro intransponível entre mim e o mundo, foi o alicerce de tudo o que veio depois. Era a verdade na qual eu acreditava. Uma verdade que, naquela tenda fria na Itália, ruiu com o peso de poucas palavras cruéis, deixando-me exposto e desprotegido como nunca estive na vida. Tudo mudou de verdade 16 anos atrás. A notícia da morte dos nossos pais não veio como uma explosão, mas como um silêncio repentino que engoliu a casa. Lembro-me do cheiro do café que nossa tia fez, um aroma que se tornou sinônimo de perda. Eu tinha 15 anos, perdido em um luto que não sabia como processar. Mas Eduardo, aos 23, não teve esse luxo. Via a juventude escorrer de seu rosto em questão de horas. A leveza em seu olhar foi substituída por uma dureza de granito, uma responsabilidade pesada que o envelheceu uma década. Ele se tornou o patriarca não por escolha, mas por necessidade. E eu, o irmão mais novo,
Me tornei sua principal incumbência, seu projeto de vida. A dívida começou ali, não com palavras, mas com o peso daquele silêncio na cozinha, enquanto ele me servia uma xícara de café que eu mal conseguia segurar com as mãos trêmulas. O sacrifício dele teve um nome e um endereço. A Faculdade de Engenharia. Guardo até hoje, em algum lugar da minha mente, a imagem do envelope pardo com o logotipo da universidade em suas mãos. Ele o abriu na varanda, sob a luz fraca do fim de tarde. E um sorriso raro e genuíno iluminou seu rosto. Durou pouco. Na semana seguinte, o vi rasgando o papel em pedaços pequenos, metódicos, e jogando-os no lixo. Nunca conversamos sobre isso. Era um assunto proibido, um santuário de dor que eu não tinha permissão para visitar. Ele arrumou um emprego em uma oficina mecânica, as mãos que deveriam desenhar projetos agora sujas de graxa. Cada livro que eu abria, cada noite que passava estudando anatomia, era assombrada pela imagem daqueles pedaços de papel no lixo. Meu sucesso acadêmico não era uma conquista. Era uma compensação. O Opala 78 do nosso pai era a última conexão física que tínhamos com ele. O cheiro de couro velho e gasolina, o som rouco do motor, o pequeno terço pendurado no retrovisor. Era um santuário sobre rodas. Quando eu estava prestes a desistir da faculdade, esmagado pelos custos dos livros e materiais, Eduardo tomou a decisão. Não me consultou. Apenas chegou em casa um dia, no final da tarde, e colocou um maço de notas amassadas sobre a mesa da cozinha. Para os seus livros, ele disse, a voz neutra, sem emoção. Levei alguns segundos para entender. Olhei pela janela e o espaço na garagem estava vazio. O silêncio que se instalou ali foi profundo, cortante. Eu não agradeci com palavras. Apenas peguei o dinheiro, sentindo o peso de cada peça do carro, de cada memória vendida. Ele não me deu apenas os meios para estudar. Ele me deu a escritura da minha dívida, assinada com a tinta invisível do sacrifício. Mesmo depois de formado, com meu próprio salário, a dinâmica não mudou. O arranjo era simples, nunca questionado. 30% do que eu ganhava no posto de saúde ia para ele. Todo início de mês, eu colocava o dinheiro em um envelope e o entregava em suas mãos. Era um ritual. Ele aceitava com um aceno de cabeça, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não era uma ajuda. Era uma anuidade. Uma forma de materializar a gratidão, de manter a balança, que sempre penderia para o lado dele, um pouco menos desigual. Meus colegas falavam em comprar um carro, em viajar. Eu apenas sorria. Minha vida era um ciclo de trabalho e retribuição, uma existência vivida para honrar um débito que, no fundo, eu sabia que jamais seria quitado. Eu era um médico financeiramente independente que ainda pedia a bênção do irmão mais velho antes de tomar qualquer decisão importante. Os jantares de domingo na casa da nossa tia eram o palco onde essa hierarquia se solidificava. Eduardo sempre se sentava na cabeceira da mesa, o lugar que fora do nosso pai. Sua palavra era a final, suas opiniões, fatos incontestáveis. Eu, o doutor, o homem que lidava com vida e morte diariamente, me encolhia na cadeira, tornando-me novamente o menino que precisava de permissão para falar. Aprendi a medir minhas palavras, a evitar assuntos que pudessem ser interpretados como um desafio à sua autoridade. Falávamos sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre qualquer coisa que não tocasse na ferida aberta dos nossos papéis. A família via aquilo como natural. O irmão mais velho cuidando do mais novo. Ninguém percebia a asfixia lenta, a forma como minha identidade era podada para caber na sombra da dele. As humilhações, antes da guerra, eram mais sutis. Pequenas alfinetadas disfarçadas de brincadeira. Se eu comprava uma camisa nova, ele comentava sobre como a vida de doutor era fácil. Se eu expressava cansaço após um plantão de 36 horas, ele ria e dizia para eu tentar uma semana carregando motores. Cada comentário era uma lembrança velada. Você tem isso porque eu não tive. Sua vida confortável foi construída sobre as ruínas da minha. E eu aceitava. Eu sorria, concordava, internalizava a culpa. Acreditava que ele tinha o direito de me diminuir, que era o preço justo a pagar. A guerra não criou o desprezo que ele sentia por mim. Ela apenas deu a ele um uniforme, uma patente e uma plateia para expressá-lo sem disfarces. Eu devia tudo a ele.
Essa frase era o meu mantra, a minha bússola moral, o meu evangelho pessoal. Repeti isso para mim mesmo tantas vezes que se tornou parte do meu código genético. Minha resiliência nos estudos, minha recusa em ter uma vida social, minha submissão silenciosa, tudo era justificado por essa crença fundamental. Ele era o herói da minha história, e eu era o coadjuvante cuja única função era validar seu sacrifício. A ideia de desafiá-lo, de questionar suas decisões, era impensável, uma blasfêmia. Seria como cuspir no túmulo dos nossos pais. Essa lealdade cega, essa gratidão que se transformou em grilhão, foi o que me manteve calado por tanto tempo. Era mais fácil aceitar a dor de ser diminuído do que enfrentar o terror de ficar sem ele, de ficar completamente só. Mas ali, na tenda médica, o cheiro de gangrena se misturando ao veneno das palavras dele, algo se quebrou. As memórias que antes me confortavam, que justificavam minha submissão, começaram a se transformar. A imagem dele vendendo o Opala não parecia mais um ato de amor, mas de controle. Sua proteção no pátio da escola não era sobre me salvar, mas sobre me possuir. Cada sacrifício, cada gesto, foi reavaliado sob a luz fria e cruel daquela humilhação pública. Ele não me ergueu por amor fraterno. Ele me ergueu para que eu fosse um monumento vivo à sua própria abnegação. E um monumento não tem vontade própria. Um monumento não discorda. Ele apenas existe para ser admirado e, se necessário, para ser publicamente vandalizado por seu criador. O silêncio que se seguiu à sua saída da tenda foi diferente de todos os outros silêncios da minha vida. Não era o silêncio do luto ou do respeito. Era o silêncio do vácuo. O espaço antes preenchido pela minha admiração, pela minha dívida, pela minha necessidade de aprovação, estava agora oco, vazio. O gemido do jovem soldado alemão na maca era o único som real no mundo. E pela primeira vez, eu não pensei no que Eduardo esperava de mim. Não pensei na minha dívida ou na minha lealdade familiar. Pensei no meu juramento. Pensei no homem que eu era, não no irmão que eu fui obrigado a ser. A gratidão pode construir uma vida, mas eu estava começando a entender que ela também podia ser a mais sólida e invisível das prisões. Os dias que se seguiram foram tecidos com um silêncio denso e desconfortável. A tenda médica, antes um espaço de colaboração tensa, tornou-se um território dividido por uma fronteira invisível. Eu cuidava dos feridos, fossem eles brasileiros ou alemães, com uma precisão mecânica, um distanciamento que me assustava. Meus movimentos eram eficientes, mas vazios. Eduardo passava por ali ocasionalmente em suas rondas, mas seu olhar atravessava por mim como se eu fosse feito de vidro. Ele falava com os praças, dava ordens, inspecionava o material, mas nunca dirigia uma única palavra diretamente a mim. Era uma forma de anulação mais potente do que qualquer grito. Ele não estava apenas me ignorando, estava me apagando, me transformando em uma peça irrelevante da mobília funcional do acampamento. E os outros, percebendo a dinâmica, seguiam o exemplo. O isolamento se instalou como uma febre baixa, constante e debilitante, deixando-me exausto antes mesmo de o dia começar. A primeira tentativa de conversa aconteceu 3 dias depois. Encontrei-o do lado de fora da tenda de comando, limpando sua pistola com uma calma metódica e assustadora. Ele não me olhou enquanto falava, os olhos fixos nos movimentos de suas mãos engraxadas. Você precisa endurecer, Álvaro. Isso aqui não é o posto de saúde da sua tia. A voz era baixa, quase paternal, o que a tornava ainda mais perversa. Compaixão é um luxo que mata homens. Mata os seus homens. Se você não entende isso, você é um perigo não só para si mesmo, mas para todos nós. Não era um diálogo. Era um decreto. Um monólogo que não buscava entendimento, apenas submissão. Ele estava me oferecendo uma chance de me redimir, de me alinhar ao seu código de conduta, de abandonar a minha própria consciência em troca de sua aprovação. Ele terminava de montar a arma com um clique metálico e definitivo. Era o som de uma porta se fechando. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Argumentar sobre ética médica com um homem que polia uma arma como se fosse um objeto sagrado parecia inútil, um exercício de futilidade. Permaneci em silêncio, sentindo o peso de suas palavras se acomodarem no meu estômago como pedras. Aquele discurso não era sobre me proteger ou me ensinar uma lição de guerra.
Era sobre controle. Era ele reafirmando sua autoridade, não como tenente, mas como o irmão mais velho que moldou minha vida. A lógica era simples e brutal. Se ele me deu a vida que eu tinha, ele também tinha o direito de ditar como eu deveria vivê-la, até mesmo como eu deveria pensar. A percepção começou a se formar, dolorosa e nítida. O sacrifício dele não tinha sido um presente, mas um empréstimo. E os juros, eu estava começando a entender, eram a minha própria alma. A primeira punição velada veio na manhã seguinte. A enfermeira mais experiente da minha equipe, Helena, uma mulher de 40 anos com mãos firmes e um olhar que acalmava os mais desesperados, não apareceu para o turno. Quando perguntei ao cabo responsável pela logística, ele desviou o olhar e murmurou algo sobre ela ter sido transferida para funções administrativas no quartel-general. Ordens superiores. Ele disse, a frase universal para encerrar qualquer questionamento. Eu sabia de quem eram as ordens. Eduardo havia me tirado meu braço direito, a única pessoa na equipe com habilidade para me auxiliar em procedimentos mais complexos. Foi um movimento cirúrgico, calculado para me sobrecarregar, para me deixar mais vulnerável e menos eficiente. Ele estava me sabotando profissionalmente, usando a burocracia militar como sua arma para me ferir, onde doía mais, na minha capacidade de salvar vidas. As refeições no refeitório se tornaram um calvário diário. Eu me sentava sozinho em um canto da longa mesa de madeira, a comida sem gosto na boca. Eduardo, por outro lado, parecia mais expansivo do que nunca, rindo alto com os outros oficiais. Foi durante um desses almoços que ele lançou a nova alcunha para os prisioneiros sob meus cuidados. Como vai a coleção do doutor? Ele perguntou a um sargento, alto o suficiente para que metade do refeitório ouvisse. Alguns riram, outros se encolheram constrangidos. A palavra coleção me atingiu com força, desumanizando aqueles homens, transformando meu trabalho em um hobby excêntrico e doentio. Eu continuei comendo, os olhos fixos no meu prato de alumínio, sentindo o calor da humilhação subir pelo meu pescoço. Cada garfada era um ato de resistência, uma recusa em dar a ele a satisfação de me ver quebrar. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem do refeitório, os risos, o desprezo, casual no rosto do meu irmão, tudo se repetia em um loop torturante. Lembrei-me de um jantar de domingo, anos atrás, logo depois que me formei. Nossa tia havia preparado uma festa. Eduardo ergueu um copo e fez um brinde. Ao meu irmão, o Dr. Álvaro. O orgulho da nossa família. O homem que vai salvar o mundo. As palavras dele, na época, soaram como a maior das validações. A quitação de uma parte da minha dívida. Agora, a memória daquela noite tinha um gosto amargo de cinzas. O orgulho dele era condicional. Eu era o orgulho da família enquanto fosse um reflexo de seu sacrifício, um bom investimento. No momento em que demonstrei ter uma vontade, uma consciência que não era a dele, eu me tornei um objeto de escárnio. O contraste entre a promessa daquela noite e a realidade daquele refeitório era um abismo que eu não sabia mais como cruzar. A negligência, antes uma ameaça velada, tornou-se sistemática. Os carregamentos de suprimentos médicos começaram a chegar com falhas. Faltavam sulfas, essenciais para combater infecções. As bandagens e a gaze, que eu pedia em abundância, chegavam em quantidades mínimas. Quando eu questionava o sargento do almoxarifado, ele apenas dava de ombros. É o que a logística manda, doutor. A prioridade é a linha de frente. Era uma desculpa plausível, irrefutável na lógica da guerra. Mas eu sabia que era uma mentira. A ala dos prisioneiros, separada por uma lona, começou a sofrer. As infecções pioravam. Os gemidos durante a noite se tornavam mais altos. Eu me via forçado a reutilizar materiais, a racionar medicamentos, a fazer escolhas impossíveis. Estava sendo transformado, contra a minha vontade, em um agente da crueldade do meu irmão. A água foi o passo seguinte. O barril que abastecia a ala dos prisioneiros era enchido apenas uma vez por dia, e a quantidade era visivelmente menor. Os homens, já debilitados pela febre e disenteria, começaram a mostrar sinais de desidratação severa. Seus lábios estavam rachados, os olhos fundos.
Pedi ao soldado responsável pelo abastecimento que aumentasse a ração, explicando a necessidade médica. O rapaz, um jovem de 18 anos do interior de Pernambuco, não conseguiu me encarar. Não posso, doutor. Tenho ordens diretas. Ele não precisou dizer de quem. A imagem do meu irmão se sobrepôs à do soldado. E pela primeira vez, eu não vi um homem endurecido pela guerra. Vi um homem cruel, que usava o poder de seu uniforme para torturar homens indefesos, e através deles, a mim. A guerra lá, fora, era com balas e morteiros. A minha, ali dentro, era travada com suprimentos negados e sede. A humilhação final, a que solidificou a minha percepção, ocorreu durante uma reunião de oficiais na tenda de comando. O Major Bastos presidia a mesa, um homem de poucas palavras e olhar penetrante. Discutiam a logística para o próximo avanço. Em um momento de descontração, um capitão fez uma piada sobre a falta de cigarros. Eduardo aproveitou a deixa. Ele se virou para o grupo, um sorriso irônico nos lábios, e disse: "Não se preocupem. Se as coisas apertarem, podemos pedir doações ao meu irmão. Ouvi dizer que ele está fazendo uma bela campanha para a Cruz Vermelha inimiga." O riso que se seguiu foi baixo, desconfortável. Mas ainda assim foi um riso. Senti meu rosto queimar. Eu era o único médico na sala, e minha profissão, meu juramento, haviam sido transformados em uma piada, em um sinônimo de traição. Olhei para o Major Bastos. Seu rosto permaneceu impassível, indecifrável. Naquela noite, caminhando de volta para a minha tenda sob um céu estrelado e indiferente, ouvi vozes baixas vindo de trás de um jipe. Eram 2 soldados do pelotão de Eduardo, fumando no escuro. Eu parei, oculto pela sombra. Suas palavras flutuaram no ar frio da noite. Casuais, banais. "E ele ainda reclamou da água", disse um deles. Mal sabe ele que a ordem do Tenente Mendonça foi clara. Disse que água é para quem luta, não para quem se rende. O outro soltou uma baforada de fumaça. O tenente não brinca em serviço, principalmente com o irmão doutor. Aquelas frases, ditas sem malícia, sem a intenção de serem ouvidas, foram como um raio que iluminou toda a paisagem sombria da minha confusão. Não era burocracia, não era um extravio, não era a lógica da guerra. Era uma ordem direta, pessoal, intencional, um ato deliberado de crueldade assinado com o nome do meu irmão. Eu continuei andando, mas algo dentro de mim havia parado, congelado. O nó de culpa, de dívida, de confusão que me apertava o peito, começou a se dissolver, substituído por um frio cortante, uma clareza terrível. Todas as peças se encaixaram. As humilhações, a sabotagem, a negligência. Era um padrão, um projeto, uma campanha sistemática para me quebrar, para provar que o mundo dele, o mundo da força bruta e do desprezo, era mais real e mais poderoso que o meu. O mundo da ética e da compaixão. Ele não estava apenas me punindo por um ato de desobediência. Ele estava tentando matar a parte de mim que ele não podia controlar. E, ao fazer isso, ele não estava apenas sendo um comandante cruel. Ele estava sendo um carrasco. E eu, em meu silêncio, estava permitindo. Naquele instante, a dinâmica de poder que governou toda a minha vida se inverteu. A dívida não era mais minha. A vergonha não era mais minha. O peso do Opala vendido, da faculdade de engenharia abandonada, de uma vida de sacrifícios, tudo isso se transferiu de meus ombros para os dele. Pois nenhum sacrifício no mundo, por maior que fosse, dava a um homem o direito de deliberadamente deixar outro morrer de sede e infecção. A gratidão que eu sentia por ele, o alicerce da minha existência, desmoronou, revelando o que havia por baixo. Um abuso de poder lento, normalizado, e até aquele momento, invisível. Eu cheguei à minha tenda e me sentei na maca, o coração batendo de forma calma e regular. O choque havia passado. A dor havia passado. O que restava era uma certeza fria, dura e inevitável, como o aço da serra cirúrgica que eu não pude usar. O amanhecer chegou frio e cinzento, como se a própria luz hesitasse em tocar o acampamento. Encontrei o corpo do jovem alemão na primeira ronda. A febre o havia abandonado, deixando para trás uma quietude de mármore. Seus olhos, antes ardentes e assustados, estavam semiabertos, fixos em nada.
O cheiro da gangrena havia sido substituído por um odor diferente, mais sutil e definitivo. O cheiro da morte consumada. Toquei sua testa. Fria. A rigidez cadavérica já começava a se instalar nos membros. Naquele momento, o mundo ao meu redor desapareceu. Não havia guerra. Não havia pátria. Não havia exército. Havia apenas um garoto de 19 anos, morto em uma maca imunda, a milhares de quilômetros de casa, por uma infecção que poderia ter sido contida. Uma vida extinta não por uma bala ou por uma bomba, mas pela burocracia do ódio, pela assinatura invisível do meu irmão. Aquele silêncio na tenda não era de paz. Era o silêncio de um crime. Olhando para aquele rosto jovem e pálido, Adit Utim, frase de Eduardo ecoou em minha mente. Não como uma ofensa, mas como uma confissão. Guarde-a para os nossos. A frieza daquelas palavras se materializou diante de mim na forma daquele corpo. Isso não fora um ato de disciplina militar, nem uma decisão estratégica para poupar recursos. Fora um assassinato por omissão. Um assassinato lento, deliberado, executado com ordens veladas e suprimentos negados. A septicemia que o matou não foi um acidente da natureza, mas o resultado direto de uma escolha humana. A escolha de Eduardo. E eu, com meu silêncio, com minha paralisia alimentada pela culpa e pela gratidão, me tornei cúmplice. Eu havia permitido. A minha lealdade a ele, o pilar sobre o qual construí minha vida, havia se tornado a arma do crime. A vergonha que senti não era mais por ter sido humilhado, mas por não ter agido, por ter honrado o irmão em detrimento do juramento. Uma imagem se formou em minha mente, nítida e dolorosa. A garagem vazia, o cheiro do Opala 78 do nosso pai que nunca mais senti. O maço de notas amassadas na mesa da cozinha. Por anos, essa memória foi o meu santuário, a prova irrefutável do sacrifício dele, a fonte da minha dívida eterna. Mas agora, sob a luz fraca daquela manhã fúnebre, a imagem se distorceu. O sacrifício dele não parecia mais um ato de amor, mas uma transação. Ele não vendeu o carro para me dar um futuro. Ele vendeu o carro para comprar o meu futuro, para possuí-lo. Aquele dinheiro não era um presente, era um contrato de servidão emocional, cujas cláusulas eu só estava começando a entender. E a cláusula final, a mais brutal de todas, estava ali, estendida naquela maca. O preço final da minha educação era a vida daquele garoto. O peso daquele carro, que eu carreguei nos ombros por tantos anos, de repente pareceu insuportável. A gratidão, eu percebi naquele instante, pode ser uma doença. Uma que corrói a espinha dorsal, que nos ensina a curvar a cabeça e a chamar submissão de respeito. Eu devia tudo a Eduardo. Sim, essa era a verdade. Mas a que custo? O que vale uma vida construída sobre a anulação de si mesmo? Ele me deu os livros, a faculdade, a profissão. Em troca, exigiu minha voz, minha consciência, meu arbítrio. E eu entreguei tudo, de bom grado, acreditando que era o justo a se fazer. Agora, a balança estava clara diante de mim. De um lado, um carro velho, um sonho de engenharia abandonado, anos de trabalho duro. Do outro, a vida de um homem, a minha integridade, o meu juramento. A conta finalmente havia chegado, e ela era impagável. A dívida que eu sentia por ele não era maior que a minha dívida com a humanidade, com o homem que eu prometi a mim mesmo ser, quando recitei as palavras de Hipócrates. Meu silêncio, até aquele momento, tinha sido um escudo, uma forma de sobreviver, de não quebrar a última ponte que me ligava à minha família, à minha história. Mas ali, diante daquele corpo, entendi que o silêncio também era uma arma que eu, por omissão, apontei para aquele jovem. O silêncio não era neutro. O silêncio era consentimento. Ao não denunciar a falta de suprimentos, ao não confrontar a ordem sobre a água, ao engolir as humilhações, eu estava validando as ações de Eduardo. Eu estava dizendo, com minha inércia, que ele tinha o direito de fazer o que fez. A percepção me atingiu como um golpe físico. Eu não era a vítima naquela história. Eu era uma engrenagem essencial na máquina de crueldade dele. Sem a minha submissão silenciosa,
seu abuso de poder não teria sido tão eficaz. O conflito deixou de ser entre mim e meu irmão. Passou a ser entre o homem que eu era e o homem que eu precisava me tornar. Ninguém viria me salvar. Essa certeza se instalou em mim com a frieza do aço cirúrgico. Não haveria um gesto de arrependimento de Eduardo. Nenhuma intervenção de um oficial superior que magicamente perceberia a injustiça. Esperar por amor, por reconhecimento ou por justiça de quem se beneficiava da minha submissão era uma forma lenta de suicídio. A figura de Eduardo, como meu protetor, aquela imagem do pátio da escola que eu guardava como uma relíquia sagrada, se desfez em pó. Ele não era meu protetor. Ele era a ameaça. E eu era o único que poderia me defender. Mas a defesa não seria com gritos ou acusações. Seria com a única ferramenta que eu realmente dominava, a mesma que eu usava para diagnosticar uma doença: a observação fria, a coleta de fatos, a análise metódica e a ação precisa. A guerra dentro de mim havia acabado. O inimigo estava claramente identificado. A estratégia, agora, precisava ser traçada. A decisão se formou não como uma explosão de raiva, mas como uma conclusão lógica, fria e inevitável. Eu usaria o mundo dele contra ele. Eduardo se apoiava na hierarquia, no regulamento, na cadeia de comando. Ele se sentia seguro dentro dessa estrutura, acreditando que sua patente o protegia. Ele via minha ética como uma fraqueza sentimental, algo que não tinha lugar no mundo rígido das regras militares. Ele estava errado. As convenções de Genebra eram tão parte daquele mundo quanto as patentes nos uniformes. A negligência deliberada com prisioneiros de guerra não era apenas uma crueldade. Era um crime militar. Eu não precisava de uma briga de irmãos. Eu precisava de um relatório. Detalhado, clínico, irrefutável. Um documento que transformaria suas ordens sussurradas e suas humilhações públicas em provas materiais. Eu o enfrentaria não no campo de batalha dele, mas no meu. O campo do papel, da caneta e da verdade documentada. Cobri o rosto do jovem soldado com o lençol. O gesto foi um ponto final. O fim da minha antiga vida. O fim do menino que precisava da aprovação do irmão mais velho. Ao endireitar as costas, senti um alinhamento que não sentia há anos. O peso da dívida havia sumido, substituído pela clareza do propósito. Eu sabia o que a minha decisão custaria. Poderia custar minha carreira, minha liberdade. Custaria, com certeza, o que restava da minha família. Eu perderia meu irmão para sempre. Mas a alternativa era perder a mim mesmo, e essa era uma perda que eu não estava mais disposto a aceitar. O silêncio que se instalou em mim não era mais de medo ou submissão. Era o silêncio de quem se prepara. A calma de um cirurgião antes do primeiro corte. Um corte que seria profundo, doloroso e absolutamente necessário. A chama do lampião a querosene projetava minha sombra, longa e trêmula, na lona da tenda. O frio da madrugada se infiltrava pelas frestas, mas eu não o sentia. Havia uma clareza, gelada dentro de mim, uma calma que eu não conhecia. Sobre a mesa improvisada, uma folha de papel em branco parecia um campo de neve intocado, esperando pelo primeiro passo. Peguei a caneta, a mesma que usava para prescrever receitas e assinar atestados de óbito. Meus dedos estavam firmes, sem o menor tremor. O ato que eu estava prestes a cometer não nascia da raiva ou do desejo de vingança. Era mais simples e mais terrível que isso. Era o procedimento cirúrgico que eu não pude realizar no jovem alemão. Um corte preciso, destinado a remover o tecido necrosado que estava matando não um corpo, mas a minha própria alma. Eu não estava destruindo meu irmão. Estava me salvando, extirpando a infecção da gratidão tóxica que me paralisara por toda a vida. O silêncio da tenda era absoluto. A quietude antes do bisturi descer. Comecei a escrever. Não era a carta de um irmão traído ou o desabafo de um homem humilhado. Era o prontuário de um crime. Minha caligrafia, normalmente apressada e funcional, tornou-se metódica, legível, quase impessoal. Usei a mesma estrutura que usava para documentar a evolução de um paciente. Data, hora, observação clínica, ação requerida, resultado. Listei os nomes dos prisioneiros que chegaram, suas condições, com foco especial no caso do jovem soldado. Descrevi a necrose avançada, a febre alta,
a necessidade urgente de intervenção cirúrgica. Em seguida, transcrevi a ordem direta do tenente Eduardo Mendonça, usando as palavras exatas que ele usou, frias e nuas. No papel. Guarde seus preciosos suprimentos. Cada palavra era um fato, desprovido de emoção. Eu estava transformando a dor, a vergonha e a injustiça em dados. Estava usando a minha ciência, a minha lógica, como uma arma, a única que eu sabia manejar com precisão letal, contra o caos emocional que ele representava. O segundo parágrafo do relatório detalhava a escalada da negligência, a transferência da enfermeira Helena, citando o dia e a justificativa oficial que me foi dada. Os pedidos formais, por Sulfas e Gaze, com as datas em que foram feitos e as respostas evasivas que recebi do almoxarifado. Eu me lembrava de cada rosto febril, de cada gemido abafado pela noite, de cada olhar suplicante que eu não pude atender por falta de recursos. Eu transcrevia os gemidos que ouvi à noite para a linguagem seca dos regulamentos militares. Cada item era uma acusação silenciosa, uma peça de um mosaico que, uma vez completo, revelaria um padrão inegável de negligência deliberada. Não havia adjetivos, não havia acusações diretas, apenas a sequência implacável dos fatos. A verdade, eu estava descobrindo, não precisa de gritos. Sua força reside em sua simples e inegável existência, uma vez que é trazida à luz. E eu estava acendendo a luz mais forte que podia. A parte mais difícil, e a mais crucial, foi documentar a ordem sobre a água. Mencionei a data e a hora aproximada em que ouvi a conversa dos dois soldados. Não citei seus nomes para protegê-los, mas descrevi o conteúdo de suas palavras com exatidão forense. A ordem do tenente Mendonça foi clara. Disse que água é para quem luta, não para quem se rende. Ao escrever o nome completo e a patente de Eduardo, senti um calafrio. Naquele papel, ele não era meu irmão. Era o tenente Eduardo Mendonça, o oficial responsável por uma decisão que violava não apenas a ética médica, mas a lei da guerra. A caneta parou por um instante sobre o papel. Aquele era o ponto de não retorno. A linha que, uma vez cruzada, apagaria 16 anos de dívida, de submissão, de uma história familiar construída sobre o pedestal de seu sacrifício. Então, a caneta voltou a se mover. A verdade era mais pesada que a história. A memória do Opala 78, o cheiro de couro e gasolina, a imagem do dinheiro amassado na mesa da cozinha, tentou se insinuar em minha mente, um fantasma de gratidão tentando me puxar de volta. Mas a imagem foi bloqueada por outra, mais recente e mais real. O rosto pálido do soldado morto, seus olhos vidrados fixos no teto da tenda. O sacrifício de Eduardo tinha me dado uma educação. Mas para quê? Para que eu me tornasse um médico que assiste a um homem morrer por falta de água e antibióticos? O contrato estava sendo violado. Ele não havia comprado meus livros. Ele havia comprado meu silêncio, minha anuência. E o preço final, a última parcela, era a minha cumplicidade em um ato de crueldade. Ao continuar a escrever, eu não estava traindo o sacrifício dele. Eu estava pela primeira vez me recusando a pagar os juros abusivos que ele impôs sobre aquela dívida. Eu estava declarando minha própria falência emocional e, com isso, minha libertação. Levei quase 3 horas. Ao final, eram 4 páginas. Releí tudo, da primeira à última palavra, com o distanciamento de um revisor. Eu procurava por qualquer traço de emoção, qualquer palavra que pudesse ser interpretada como um ressentimento pessoal, uma briga de irmãos. Não encontrei nada. O texto era frio, clínico, factual. Era um documento que poderia ter sido escrito por qualquer oficial legalista. O nome de Álvaro Mendonça, no final, era apenas a assinatura de uma testemunha. Uma testemunha que, por acaso, era também um médico. E um irmão. Dobrei as folhas com cuidado, o papel agora parecendo pesar muito mais. Cada palavra, uma pedra. Cada frase, um tijolo no muro que eu erguia entre o homem que eu fui e o homem que eu precisava ser. Um muro que Eduardo nunca seria capaz de escalar ou derrubar. Era a minha fortaleza, construída não com tijolos, mas com a verdade. Saí da tenda no exato momento em que o primeiro raio de sol tocava o topo das montanhas distantes. O acampamento começava a despertar. O cheiro de café e fumaça de lenha no ar,
o som metálico de equipamentos sendo preparados, os murmúrios dos soldados. Caminhei em direção à tenda de comando, as botas afundando levemente na lama congelada da noite. Alguns homens me cumprimentaram com um aceno de cabeça, outros desviaram o olhar. Eu não sabia o que eles pensavam, e pela primeira vez não me importava. Minha coluna estava ereta, meus ombros para trás. Não era uma caminhada de vergonha ou desafio. Era a marcha de um homem que finalmente havia escolhido seu próprio lado. E meu lado não era o dos brasileiros ou dos alemães. Era o lado dos vivos, dos que sofrem, daqueles a quem eu jurei proteger. O envelope dobrado no bolso interno do meu casaco era um peso reconfortante, a âncora da minha nova realidade. O ajudante do Major Bastos, um sargento de rosto cansado, ergueu os olhos quando entrei na tenda de comando. O cheiro ali era diferente, uma mistura de lona úmida, tabaco e o odor metálico de rádio. Preciso de uma audiência com o major. É um assunto oficial e urgente, eu disse, a voz firme, sem hesitação. O sargento me avaliou por um instante, talvez surpreso com meu tom, e depois assentiu, desaparecendo por trás de uma divisória de lona. Esperei em pé, no centro da tenda, sentindo os olhares curiosos dos outros oficiais de plantão. O tempo se esticou, cada segundo denso e pesado com o peso do que estava por vir. Finalmente o sargento retornou. O major irá recebê-lo. Atravessei a divisória e o encontrei sentado atrás de uma mesa de campanha, mapas espalhados diante dele. Major Bastos era um homem cuja presença preenchia o espaço. Um homem que não parecia governado por sentimentos, mas por parágrafos de um manual militar. Ele não sorriu. Apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto de queixo. Eu não me sentei. Permaneci em pé, em posição de respeito. Tirei as 4 páginas dobradas do bolso e as estendi sobre a mesa, ao lado de um mapa da linha gótica. Major, um relatório sobre as condições de tratamento dos prisioneiros de guerra sob minha responsabilidade e sobre uma morte resultante de negligência direta. As palavras saíram claras, precisas, sem emoção. O silêncio que se seguiu foi profundo. O Major Bastos não olhou para mim. Seu olhar desceu para os papéis. Ele os pegou, desdobrou-os e começou a ler a primeira página. Seu rosto, uma máscara de disciplina, não traiu surpresa, nem raiva. Apenas uma concentração intensa e imediata. Ele não me dispensou. Apenas continuou a ler, a caneta em sua outra mão pairando sobre o papel, como se pronta para sublinhar uma violação de regulamento. Eu não precisava dizer mais nada. O documento falava por si. E falava a única língua que homens como o Major Bastos entendiam. A língua da ordem, da hierarquia e da lei. Dei um passo para trás, fiz uma continência formal e me virei, saindo da tenda sem esperar por uma ordem. O ar do lado de fora pareceu mais leve, mais fácil de respirar, apesar da fumaça do acampamento. Eu havia feito. O corte fora limpo. As consequências viriam. Eu sabia. Uma investigação. Uma corte marcial. O ódio eterno do meu irmão. O repúdio da minha família. Mas enquanto eu caminhava de volta para a minha tenda, o sol agora mais alto no céu, não senti medo. Senti paz. Uma paz austera, fria, mas inabalável. Era a paz de um homem que se olhou no espelho e não sentiu mais vergonha. Eu havia perdido um irmão, talvez uma família inteira, mas havia encontrado algo que nem sabia que tinha perdido. A minha própria espinha dorsal. A dívida estava paga. Não a que eu tinha com ele, mas a que eu tinha comigo mesmo. E essa era a única que, no final, realmente importava. A poeira do meu ato não assentou com um estrondo, mas como uma névoa fina e silenciosa que se infiltrou em cada canto do acampamento. O silêncio que se seguiu à minha saída da tenda do Major Bastos era diferente. Não era mais um silêncio de medo ou de submissão, mas um silêncio de expectativa, um zumbido baixo e constante de algo irrevogável posto em movimento. Eu voltei para a tenda médica e comecei a esterilizar meus instrumentos com uma calma que não sentia pertencer a mim. Cada pinça, cada bisturi que eu limpava, era um ato de meditação. Uma forma de me ancorar na única realidade que me restava. O meu trabalho. Não havia triunfo, apenas o vácuo deixado pela demolição de um pilar que por toda a minha vida
Eu acreditei que sustentava o meu mundo. Agora eu estava sozinho, em pé sobre os escombros, e a única coisa que me impedia de cair era o peso da minha própria assinatura naquela denúncia. A investigação começou em menos de 6 horas, com a eficiência fria e impessoal que só a máquina militar possui. Vi 2 oficiais do Estado-Maior, homens que eu nunca tinha visto antes, interrogando discretamente os praças que me auxiliavam na tenda. Vi um deles conversando com o sargento do almoxarifado, que gesticulava nervosamente, apontando para seus livros de registro. Ninguém olhava na minha direção, mas a minha presença era o epicentro daquele terremoto silencioso. Eu continuei meu trabalho, tratando de uma queimadura no braço de um pracinha, sentindo o cheiro de antisséptico e carne chamuscada. O Major Bastos não estava investigando uma briga de família. Ele estava investigando uma quebra de protocolo, uma falha na engrenagem. E pela primeira vez, eu entendi o poder contido na burocracia, na ordem que Eduardo tanto reverenciava. Eu havia apenas apontado a engrenagem defeituosa. A própria máquina faria o resto. O chamado veio no meio da tarde. Eu estava do lado de fora da minha tenda, remendando uma sutura, quando vi Eduardo atravessar o pátio em direção à tenda de comando. Seus passos eram firmes, a cabeça erguida, a personificação da autoridade que ele acreditava ser inabalável. Ele ficou lá dentro por 47 minutos. Eu não precisei de um relógio para contar. Cada segundo estava gravado na tensão dos meus músculos. Quando ele saiu, era outro homem. A postura arrogante havia desmoronado, substituída por uma rigidez frágil, como a de um vidro prestes a estilhaçar. Seu rosto estava pálido, os lábios comprimidos em uma linha fina e branca. Ele passou a menos de 10 metros de mim, mas seu olhar não me encontrou. Atravessou por mim, como se eu fosse um fantasma, e em seu olhar havia uma mistura de fúria impotente e um choque profundo. O choque de um homem que descobre que as regras que ele usava como arma também podiam ser usadas contra ele. A notícia de sua remoção do comando se espalhou como fogo em palha seca. Não houve um anúncio oficial, apenas a chegada de um novo tenente, um homem mais jovem e de fala mansa, que assumiu o pelotão de Eduardo na manhã seguinte. O nome do meu irmão simplesmente desapareceu das ordens do dia, das conversas no refeitório. Ele foi apagado. Eu o vi uma única vez naquele dia, arrumando seus pertences em um caixote de madeira perto de sua barraca, isolado. Seus homens, antes tão leais, mantinham uma distância respeitosa, mas clara. A hierarquia havia falado, e a lealdade deles pertencia à patente, não ao homem. Vê-lo ali, despojado de sua autoridade, não me trouxe satisfação. Trouxe uma dor oca, a dor de testemunhar o desmonte do herói da minha infância, mesmo sabendo que a demolição fora necessária. Ele havia se tornado, perante todos, o que eu fui por tanto tempo. Um homem sem voz. Ele tentou lutar, não com ordens, mas com sussurros. Naquela noite, ouvi sua voz baixa do outro lado da lona da minha tenda, conversando com um sargento que ainda lhe era fiel. Ele não falava sobre prisioneiros ou suprimentos. Falava sobre família, sobre sangue, sobre um irmão ingrato que usou a farda para resolver uma desavença pessoal. Ele cuspiu no prato que comeu, ouvi-o dizer, a voz carregada de uma amargura venenosa. Usou a memória do nosso pai contra mim. Era uma tentativa desesperada de reescrever a narrativa, de transformar seu crime militar em um drama familiar, de me pintar como o traidor. Mas era tarde demais. O relatório não era sobre sentimentos. Era sobre fatos. E os fatos, uma vez documentados, têm uma vida própria, imune ao veneno da manipulação. Ele não estava mais no controle da história. A história, agora, pertencia ao regulamento. Os dias seguintes foram um exercício de isolamento social. Os oficiais mais próximos de Eduardo passaram a me tratar com uma frieza cortante. No refeitório, a conversa cessava quando eu me aproximava. Sentar-me para comer era como entrar em uma sala onde o ar fora subitamente aspirado. Eu comia em silêncio, focado no meu prato, sentindo o peso dos olhares nas minhas costas. Era o preço da minha decisão, a materialização da ruptura. Eu não era mais parte daquele círculo, daquela irmandade forjada no desprezo compartilhado pelo inimigo. Eu havia me tornado o outro, o dedo duro, o homem que quebrou o
Código não escrito. E, estranhamente, naquele isolamento, encontrei uma forma de liberdade. Eu não precisava mais sorrir para as piadas deles. Não precisava mais medir minhas palavras. O silêncio deles era um muro, mas também era um alívio. Em contrapartida, algo novo começou a brotar nos lugares mais inesperados. A minha equipe médica, antes tensa e hesitante, agora trabalhava com uma eficiência fluida. O jovem cabo que testemunhara a ordem de Eduardo, e cujo depoimento fora crucial, passou a me olhar nos olhos, um respeito quieto e firme em seu semblante. Os soldados mais jovens, os pracinhas que faziam o trabalho sujo, começaram a me cumprimentar com um "Bom dia, Dr. Mendonça". O doutor não era mais o apelido irônico de Eduardo. Era um título, uma afirmação da minha identidade profissional, conquistada não pelo sangue, mas pelo meu ato. Era uma validação silenciosa, fragmentada, que valia mais do que qualquer palavra de apoio. Eles não me viam como um traidor, mas como um oficial que fez valer a regra para todos, inclusive para os que se achavam acima dela. A validação mais concreta chegou em um envelope pardo, entregue por um mensageiro do Major Bastos. Dentro, um memorando de 2 páginas, com o timbre do comando do batalhão. Era uma diretiva oficial reescrevendo o protocolo de tratamento de prisioneiros de guerra para todo o nosso setor. O texto era seco, burocrático, detalhando as quantidades mínimas de suprimentos médicos, água e rações a serem alocadas, citando parágrafos das convenções de Genebra. Não havia menção ao meu nome ou ao de Eduardo, mas cada linha daquele documento era um eco do meu relatório. Cada palavra era uma confirmação de que minha ação não fora em vão. Eu segurei aquele papel nas mãos, o cheiro de tinta fresca e a textura áspera sob meus dedos, e senti o peso de uma vitória que não tinha a ver com ganhar ou perder, mas com consertar algo que estava quebrado. Na semana seguinte, a prova viva daquela vitória chegou em uma maca. 2 novos prisioneiros capturados em uma escaramuça, ambos com ferimentos graves por estilhaços. Um deles tinha uma infecção que começava a se alastrar, assustadoramente similar à do jovem que eu perdi. Desta vez, quando pedi sulfas, plasma e gaze, o almoxarifado me enviou o dobro do que eu precisava, sem questionar. Minha equipe, agora reforçada por uma nova enfermeira experiente, se moveu com uma sincronia perfeita. Trabalhamos por 8 horas seguidas, limpando feridas, removendo fragmentos de metal, suturando artérias. Ao final, os 2 homens estavam estabilizados, suas vidas salvas da garra da septicemia. Olhando para eles, respirando de forma regular sob os cobertores, eu não senti orgulho. Senti o alívio profundo e austero de ter cumprido meu juramento. Aquelas 2 vidas eram a resposta final a todas as minhas dúvidas. A partida de Eduardo foi tão silenciosa quanto sua queda. Eu o vi de longe, perto do amanhecer, jogando sua mochila na traseira de um jipe que o levaria para algum posto administrativo a 200 quilômetros dali. Um exílio burocrático que, para um homem de ação como ele, era uma humilhação pior que uma prisão. Ele não se despediu de ninguém. Apenas entrou no veículo, um homem solitário, cuja sombra já não se projetava sobre mais nada. O som do motor do jipe se afastando foi o som de uma porta se fechando para sempre na minha vida. O espaço que ele ocupava, um espaço de admiração, medo e dívida, ficou subitamente vazio. E naquele vazio, pela primeira vez em 31 anos, eu comecei a ouvir o som da minha própria respiração, calma e desimpedida. 1 mês depois, uma carta da minha tia chegou, com a caligrafia trêmula manchada pela umidade da viagem. As primeiras páginas eram sobre trivialidades, a saúde dos vizinhos, o preço do café. Mas no final, a faca. Ela escreveu que Eduardo havia mandado notícias. Ele lhes contara que fora transferido por causa de um mal-entendido administrativo, mas que a verdadeira razão fora a traição do próprio irmão. A palavra traidor saltou da página, preta e definitiva. Ele havia conseguido, afinal, envenenar a única fonte de afeto que me restava. Dobrei a carta, sentindo uma dor aguda, mas breve. A dor da amputação final. A ruptura era completa, total. Mas ao lado da dor, havia uma clareza. Eu estava sozinho, mas estava inteiro.
Ele me chamava de traidor, porque eu me recusei a ser seu cúmplice. E essa era uma acusação que eu, finalmente, podia carregar como uma medalha. A guerra continuou, com sua rotina de sangue e tédio. Mas algo fundamental dentro de mim havia se aquietado. A necessidade de aprovação, o peso da gratidão, a sombra do sacrifício dele, tudo havia sido incinerado naquela decisão. Eu continuei meu trabalho, salvando quem eu podia, brasileiro ou alemão. Não por idealismo, mas porque era a minha função, a minha verdade. A paz que encontrei não era feliz ou calorosa. Era uma paz austera, forjada no fogo da perda e na clareza da convicção. Eu havia perdido o herói da minha infância, o pilar da minha juventude, o único irmão que eu tinha. Mas em troca, eu havia encontrado a mim mesmo. E pela primeira vez, eu olhava para o homem que me encarava no reflexo de um pedaço de espelho quebrado, e não via o eterno protegido, mas um médico. Apenas isso. E era o suficiente. A guerra acabou, mas a volta para casa nunca aconteceu. Petrópolis, com suas ruas íngremes e o cheiro de hortênsias depois da chuva, tornou-se um território estrangeiro. Um mapa de uma vida que não era mais minha. O navio que trouxe os pracinhas de volta ao Brasil atracou no Rio de Janeiro sob uma chuva de confetes e euforia. Mas eu me sentia um espectador. Voltar para a casa da tia, para os jantares de domingo na cabeceira da mesa agora vazia, para os olhares de pena ou acusação, seria como tentar vestir uma roupa que não me servia mais, uma pele que eu havia trocado na lama da Itália. A ruptura com Eduardo não foi apenas a perda de um irmão, foi a demolição do meu passado. E sobre as ruínas de uma história familiar, não se pode reconstruir um lar. Era preciso encontrar um terreno novo, um lugar onde o nome Mendonça não carregasse o peso de uma dívida ou de uma traição, mas apenas o meu próprio. Aquele homem, Álvaro, o irmão mais novo, havia morrido de sepse junto com aquele jovem soldado alemão. Eu precisava encontrar um lugar para enterrá-lo. Escolhi Minas Gerais por causa do silêncio. As montanhas pareciam absorver o som do mundo, deixando para trás uma quietude que era quase medicinal. Encontrei uma cidade pequena, aninhada em um vale, onde as notícias da guerra chegavam como ecos distantes, e as pessoas mediam o tempo pelas colheitas, não pelos confrontos. Aluguei uma casa modesta com uma sala na frente que transformei em consultório. Não havia o cheiro de antisséptico dos hospitais militares, mas o de café coado e terra molhada. As pessoas que vinham me procurar não eram soldados quebrados pela batalha, mas lavradores com as mãos calejadas, mulheres com a preocupação gravada no rosto, crianças com febre simples. Ninguém perguntava sobre meu passado, sobre minha família. Eles me chamavam de Doutor Álvaro, com um respeito simples e direto. Um título que não era um presente de ninguém, mas uma função, um serviço. Aqui, minha identidade não era definida por quem eu era, mas pelo que eu fazia. E isso, descobri, era a forma mais pura de liberdade. O trabalho no consultório tornou-se o meu ritual, a minha oração. Cada diagnóstico, cada sutura, cada receita escrita com a caligrafia firme que a guerra me deu, era um ato de reafirmação. Eu não buscava heroísmo ou grandes curas. Encontrava significado em aliviar uma dor de dente, em baixar uma febre, em ouvir com paciência a longa história de uma dor crônica. Era a antítese do que vivi na Itália. Lá, a medicina era uma batalha frenética contra a morte em massa. Aqui, era um cuidado lento, individual, quase artesanal. Os recursos continuavam limitados, mas a escassez não era imposta pela crueldade, e sim pela realidade da vida rural. E eu, que aprendera a trabalhar com quase nada, me sentia em casa. Eu não estava mais salvando os nossos, ou os deles. Estava apenas cuidando de gente. E na simplicidade desse propósito, encontrei uma paz que nenhuma vitória militar poderia me dar. A memória de Eduardo, por muito tempo, foi uma ferida aberta. Eu a revisitava nas noites mais longas, tentando entender o momento exato em que o protetor se tornou o carrasco. Mas o tempo, como um bom cirurgião, remove o tecido necrosado e deixa apenas a cicatriz. Hoje, penso nele sem raiva, sem amargura. Penso nele com uma tristeza distante, a mesma que sinto por um paciente com um diagnóstico terminal que se recusa ao tratamento.
Ele foi consumido por uma doença, uma infecção de ressentimento e orgulho ferido que a guerra apenas acelerou. O Opala 78, o sonho da engenharia, os sacrifícios, tudo isso foi real. O erro não estava no sacrifício dele, mas na minha crença de que a gratidão exigia a minha submissão. Eu não o traí. Eu apenas me recusei a ser mais uma vítima de sua doença. A dívida foi paga no momento em que entendi que o preço dela era a minha própria alma. As cartas da minha tia pararam de chegar alguns anos depois da guerra. A última que recebi era curta, formal, falando do casamento de uma prima e terminando com um "Deus te abençoe", que soava como um adeus. Entendi que a versão de Eduardo da história havia prevalecido. Para a família que deixei em Petrópolis, eu era o irmão ingrato, o traidor que usou a lei dos homens para destruir o próprio sangue. A dor daquele abandono final foi aguda, mas limpa. Eles não me expulsaram de uma família. Eles apenas me libertaram da obrigação de pertencer a uma história que não era mais minha. Minha lealdade, eu aprendi da forma mais dura, não devia ser ao sangue, mas à consciência. E minha consciência, agora, estava tranquila. Ela morava nos rostos agradecidos dos meus pacientes, no silêncio do meu consultório ao fim do dia, na certeza de que eu era um homem sozinho, mas não um homem perdido. Encontrei um novo tipo de equilíbrio. Não é a felicidade eufórica que se vê nos filmes, nem a paz serena dos santos. É um equilíbrio austero, funcional, como o de um osso que se quebrou e se consolidou, mais forte no ponto da fratura. Há dias em que a solidão pesa, em que o silêncio da casa parece grande demais. Há momentos em que a imagem de um rosto jovem e febril numa maca na Itália atravessa minha mente sem aviso. Mas esses momentos não me quebram mais. Eles são apenas lembretes do preço que paguei pela minha integridade. Eu não me tornei um homem amargo, mas um homem sóbrio. Aprendi a encontrar contentamento nas pequenas coisas. O cheiro do primeiro café da manhã, a luz do sol entrando pela janela do consultório, a sensação de cansaço honesto ao final de um longo dia de trabalho. É uma vida pequena, mas é inteiramente minha. Nunca mais vi o Major Bastos, mas soube, anos depois, por um antigo colega do exército, que ele se tornou um general respeitado, conhecido por sua aderência inflexível ao regulamento. O relatório que escrevi naquela madrugada fria, o ato que destruiu minha família, tornou-se, para ele, apenas mais um arquivo, um precedente de disciplina. Minha ação não foi um ato de heroísmo, mas de conformidade. Eu não quebrei as regras, eu as apliquei. E essa é a ironia final da minha história com Eduardo. Ele, que vivia pela hierarquia e pelo poder do uniforme, foi desfeito por eles. Eu, o doutor sentimental, o babá de nazista, sobrevivi não por desafiar o sistema, mas por compreendê-lo melhor do que ele. A verdadeira autoridade, descobri, não vem do grito de comando, mas da calma silenciosa de quem sabe que a verdade está do seu lado, documentada em 4 páginas de papel. Hoje, quando o sol se põe atrás das montanhas e a última luz do dia tinge o céu de um violeta profundo, eu tranco a porta do consultório. O som da chave girando na fechadura é um som satisfatório, definitivo. Ele não marca apenas o fim de um dia de trabalho, mas o fechamento de um ciclo. Olho para as minhas mãos. Não são mais as mãos de um menino assustado que precisava ser protegido, nem as de um devedor pagando uma conta impagável. São as mãos de um médico. Elas carregam as cicatrizes da guerra e a calmaria da paz que eu mesmo construí. Não há mais nada a provar, a ninguém. O Opala 78 foi vendido há muito tempo, mas o que ele comprou, no final das contas, foi a minha própria vida, livre para ser vivida. E cada noite ao apagar a luz, sinto o peso exato da minha própria dignidade.